Pastor Pedro está com a palavra. Amém. Ninguém na boa, bora. 8 horas em ponto. Amém, glória a Deus, irmãos. Vamos sentar, essa é a última aula, a aula do milênio e o reino eterno. Eu gosto de falar que essa aula é a cereja do bolo, né? Já roeram o osso, agora a gente vai comer a carne, né, irmãos? Passaram pelo Armagedon, pela última semana de Daniel, trombeta, cálice da ira, um monte de coisa ruim. Chega até a deprimir. Mas o desfecho dessa história são 1000 anos de Cristo regendo as nações junto com a igreja. Isso não tem preço. Nós vamos ver alguns detalhes aqui desse reino, como vai ser. Vocês já viram que o território desse reino é a terra, especificamente Jerusalém, a cidade do grande rei. Deus escolheu Israel porque Israel está no meio da terra. Existem textos que falam sobre isso. Mas hoje a gente vai entrar no reino milenário e vai falar de forma panorâmica, bem panorâmica sobre o milênio. Essa é uma aula com uma duração muito maior do que o tempo que a gente tem aqui hoje. Eu convido vocês depois a entrarem nos canais, o canal do Pastor Igor, Vem o Teu Reino, o canal do Pastor Damásio, Visão do Reino, e o meu canal, o canal ID. Lá tem aulas sobre o milênio. Aproveite e se inscreva, dá uma força lá pra gente. E lá você vai conseguir ver esse seminário que a gente faz, ele também no módulo online, que são 13 aulas, com mais desdobramentos, mais doutrinas, mais embasamento bíblico, com mais textos, para você ver. Essa aula do milênio, ela tem 36 slides, e hoje aqui nessa aula você vai ler apenas 13 versículos. Eu vou conseguir, essa é a minha missão de hoje, fundamentar o milênio no coração de vocês com 13 versículos. Essa, para mim, é a minha missão. Mas o pastor Damásio sabe, o Igor sabe, que a minha aula do milênio são 3 horas. Depende do dia. É aquele negócio, quem não tem dinheiro conta história, né, irmão? Então a gente conta história. E aí é 4 horas, às vezes é 4 horas. Fazer o quê? Não tem jeito. Eu sempre peço aos irmãos, vocês tenham paciência comigo, porque 4 horas não é fácil ficar sentado aí. Mas eu gosto de falar também, antes de começar essa aula, que há 12 anos atrás eu estava aí, nesse banco aí sentado, pela primeira vez com um de vocês, e foi exatamente nessa aula que eu me converti, assistindo essa aula, sentado aí nesse banquinho. O pastor Damásio, eu me lembro aqui que na primeira ou na segunda aula desse seminário, ele falou, se vocês vão se lembrar, que tiveram irmãos que se converteram nesse banco, ouvindo esse seminário. Um deles fui eu, em 2011, assistindo essa aula, mais especificamente um texto de Apocalipse 21, que a gente vai ler, que vai estar aqui, que você vai ver. Então é isso, vamos, sem mais delongas, vamos começar a aula do milênio. Eu também gosto de dizer para vocês apertarem seus cintos, que a gente vai fazer uma viagem para o futuro, para vocês entenderem com o coração e guardarem como será o reinado de Cristo com a igreja no milênio, aqui na terra. O primeiro texto está aí, Apocalipse 11, o verso 15. E esse texto é para fazer uma conexão, contextualizar com a aula passada, a aula do pastor Igor, para vocês se lembrarem em que momento vocês estão aqui, que antecedem o reino milenar e o porquê do reino milenar após esse período aí. Vamos ler esse texto aí. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vamos lá, olha, vamos entender o que o apóstolo João está recebendo aqui. Ele está dizendo que o 7º anjo tocou a trombeta. A gente viu na aula do pastor Igor que a 7ª trombeta é a última trombeta. Não tem 8ª, nem 9ª, nem 10ª. É a 7ª, a última, a derradeira. A última trombeta. E na aula de ontem vocês viram as consequências dessa trombeta, os sinais da vinda do Filho de Deus, ele vindo no céu
com muita glória, e todo olho viu. Também você vai, e todo olho verá. E você também viu que os mortos ressuscitaram nessa sétima trombeta. Vocês viram que os vivos, junto com os mortos, são glorificados e no piscar de olhos sobem ao encontro do Senhor nos ares, não é no céu. Do céu vem o Senhor para encontrar conosco. E nós vamos aos ares entre as nuvens, que nem o apóstolo Paulo diz. E você viu também que depois do sétimo toque da trombeta, depois da ressurreição e tudo isso, que ela só toca após a tribulação daqueles dias. Então, a sétima trombeta, ela não toca antes da tribulação daqueles dias. Ela toca depois das tribulações daquele dia, como está lá em Mateus 24, palavras do Senhor Jesus, a verdade encarnada. E foi ele que falou isso. Então, esse texto aqui é só para você lembrar, esse texto de Apocalipse 11, o contexto em que vai estar a Terra. Vocês lembram? Lembram dos vídeos? As calamidades que assolaram a Terra vai estar completamente destruída, não aniquilada, mas destruída. A Terra vai estar... Deus, ele sacudiu a Terra. Tem um texto que diz, se eu não me engano está em Isaías, que Deus sacudirá a casa de Israel como o trigo em cima do crivo. Ele usa essa metáfora como se a Terra, o planeta Terra, fosse um crivo, aquela peneira, e os homens fossem o trigo. Ele ia sacudir e jogar para o alto. Essa é a metáfora que ele diz, do que ele faria na Terra com a casa de Israel, que são os seres humanos de Israel. Você imagina na Terra inteira, o que ele não vai fazer. E vocês viram tudo isso na aula de ontem. Então, o contexto da Terra é de calamidade e destruição. E Jesus Cristo vai implementar o seu reino aqui. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Jesus vai deixar a Terra, os seres humanos, viverem nesse estado de calamidade, ou ele vai restaurar a Terra? Ele vai restaurar. Para isso existe o milênio de Cristo na Terra. É o período em que a Terra, os seres humanos serão, os animais e todo o ecossistema será restaurado. Cristo vai restaurar, na medida em que governa, reina e sacerdotiza as nações, ele vai restaurar a terra, os seres humanos. O contexto de vida desses seres humanos, na última semana de Daniel, nesse contexto de guerra, de calamidade, de destruição, emocionalmente vai estar bom ou vai estar mal? Mal. Pessoas vão perder seus familiares, pessoas vão ver calamidades que nunca viram. Você viu que pessoas vão desmaiar e vão desfalecer em cima das suas próprias pernas. Vocês viram que vai ser um período de muita calamidade, de muito terror. Deus vai fazer isso. E essas pessoas vão precisar viver em justiça, em paz. Se lembra do texto de Mateus 5, aquelas bem-aventuranças? Jesus fala: bem-aventurada o que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aonde vai ser saciado? No reino dele, na terra, por 1000 anos. Então, nós vamos agora entrar no milênio, e vocês viram que depois do sétimo toque da trombeta, Jesus ele rasga o céu e desce para o encontro da igreja nos ares. A igreja está na terra, ressuscita, quem morreu, quem é de Cristo ressuscita, transformado, os vivos são transformados juntos, e todos se reúnem no encontro com o Senhor nos ares. Então você vê um exército subindo para se encontrar com o Senhor dos exércitos, que é o Senhor Jesus. E você também viu na aula passada que o diabo, o dragão, a antiga serpente e o anticristo, a besta, saem espíritos de rãs da boca deles, conclamando os reis do Oriente a marcharem pelo rio Eufrates e irem para o Armagedon. Vocês se lembram disso? Ontem? Sim ou não, irmãos? Ele está arregimentando o exército dele para pelejar com o exército que está se reunindo nos ares. Então você está entendendo que o arrebatamento é um toque de rebate de uma trombeta para arregimentar um exército para uma peleja? Não tem novidade nenhuma, sempre foi assim na história de Israel. O toque de rebate juntava para a briga. Jesus está tocando uma trombeta, os anjos estão tocando uma trombeta para dar rebate ao Israel espiritual de Deus, para se reunir com o seu Senhor para uma peleja. Da mesma forma, o diabo,
e os seus personagens do tempo do fim também estão conclamando os seus exércitos. E essa batalha final, esse embate final, vai se dar no Vale do Megido, e tem a batalha como nome, Batalha do Armagedon. Beleza? Só que quando Jesus ele desce, e ele sai do Santo dos Santos lá, onde ele está, para descer, ele precisa limpar os ares. Porque o arrebatamento é nos ares. E os demônios e Satanás são ele é o príncipe da potestade do ar. Então não tem como ter arrebatamento, irmãos, com os ares infestados de demônios. Jesus precisa dar cabo deles. E Jesus vai fazer isso, e a gente vai ler esse texto que está aí, Apocalipse 20, os versos de 1 a 6, e prestem atenção que esse texto é importantíssimo. Vamos lá, ó. Vamos lá. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, o que houve aqui? Som. Vamos lá, acho que acabou a pilha aqui. Vamos pegar esse aí. Vamos lá, não perde o foco não. Vamos lendo. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então o diabo vai ficar preso 1000 anos e depois é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vai guardando essas informações e vocês vão ver isso lá no final do milênio, tá? Depois dos 1000 anos é preciso que ele seja solto pouco tempo. Aí você já vai pensando na sua cabeça o porquê disso, né? Você vai ter que pensar isso aí na sua cabeça. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos... Tá bom já? Som. Peraí, gente, peraí. Ah, tu vai ligar aí, né? Vamos lá. Som. Vamos lá. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Agora vamos tintim por tintim desse texto para vocês entenderem. Vamos lá, você viu descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave de um abismo, e esse abismo é na região mais profunda da terra, na região da morte. É lá que o diabo vai ser preso, e ele vai ser colocado no fundo desse abismo, vai ser agrilhoado e colocado lá, e vai ser posto selo sobre ele durante 1000 anos. Irmãos, vamos pensar. 1000 anos sem o diabo. Esse é o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso da terra, o verdadeiro Shabá, aquele sábado, aquele descanso que Josué não deu, que Josué deu a Israel, mas não deu verdadeiramente. Porque o verdadeiro Josué, o verdadeiro Yeshua, que vai dar esse descanso para o verdadeiro Israel, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai dar esse verdadeiro Shabá, descanso. E para dar esse descanso para a terra de 1000 anos, é preciso prender o diabo. Com o diabo na terra, Jesus mesmo falou, não pode existir um reino com 2 senhores. Precisa prender um para o outro reger. Então Jesus ele tem que prender o diabo e seus demônios nessa região por 1000 anos, para que ele não mais engane as nações, porque
A expertise do diabo é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, mor. Então ele precisa ser preso para não mais enganar as nações. Aí sim, numa atmosfera como essa, Jesus vai restaurar todas as coisas, porque o diabo vai estar preso. E é 1000 anos. O que prova nesse texto a literalidade do reino milenar de Cristo. Assim como você vai ler aqui, que na primeira ressurreição, eles ressuscitam para reinar 1000 anos com Cristo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então você está vendo que o período de tempo de 1000 anos é literal, é real e é na terra. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo que esse texto é para mostrar que que o diabo vai ser preso, que o milênio é literal e é de 1000 anos, e que existe uma ressurreição na vinda do Senhor Jesus, que é a ressurreição dos bem-aventurados e santos, os que são de Cristo, ressuscitam no início do milênio, essa é a primeira ressurreição, e 1000 anos depois tem uma outra ressurreição, que é a segunda ressurreição, ou a ressurreição universal. Vai levantar todos os seres humanos que não eram de Cristo, não foram de Cristo, não ressuscitaram na primeira, mas vão levantar na segunda. E vocês vão ver isso aí, lá quando a gente chegar no final do milênio, por que eles vão levantar na segunda ressurreição e para que vão levantar. O mais importante aqui desse texto é chamar a atenção desses temas, pontuar esses pontos aqui. E falar também que você vê aqui que João está vendo pessoas sentadas em tronos para julgar. E você vê que no reino milenar, realmente, nós sentaremos em tronos para julgar. Tá certo? E não é só disso que está falando aqui. Está falando também do tribunal de Cristo, que também vai ser colocado tronos para julgarmos a besta e lançarmos ela viva no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta. Vide a aula do pastor Igor ontem. Todo mundo entendeu o que eu disse aqui nesse texto? Então, quando você olhar esse texto, agora você vai entender o que o apóstolo João está falando. O que ele está dizendo aqui. Som. O que o apóstolo João está falando nesse texto? Comprovar apenas aqui a literalidade do milênio, o diabo sendo preso e a igreja reinando, os que ressuscitarem na primeira ressurreição. E está dizendo também que são aqueles que não colocaram a marca da besta e não negaram o nome de Cristo. Esse texto, ele está contextualizando a última semana de Daniel, está falando daqueles que testemunharam de Jesus e não negociaram com a sua própria vida, deram a sua própria vida e não colocaram a marca. Mas não exclui a todos os cristãos. Ele está mostrando, ele está dando um zoom naquele momento ali, da última semana de Daniel, mas ele não nos exclui disso. Ele só está apenas pontuando, contextualizando com a última semana de Daniel, com as duas testemunhas aqui, com as testemunhas do tempo do fim. Mas isso aqui engloba toda a igreja, porque ressuscitaram todos os cristãos aqui e reinaram com Cristo e com Deus e são sacerdotes dele. Amém, irmãos? Então vamos lá. O governo mundial do Cristo, o milênio. Vencida a guerra santa e removido todos os inimigos, o trono do Senhor será estabelecido. Tá certo? Mateus 25, 31. Depois eu vou ler esse texto de Lucas também. Olha o que está escrito em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Jesus Cristo, hoje, ele está sentado no trono da glória dele? Sim ou não? Hein? Eu não ouvi. Ele está sentado na glória de quem? Do Pai. O Senhor Jesus está sentado à destra do Pai, no local de honra. Mas o trono da glória do céu é do Pai, não é do Filho. O Filho foi prometido ao Filho um trono da sua glória. E esse trono da glória de Jesus é onde? É em Jerusalém. Lucas 1,32, não está na sua folha, mas está a referência aí. Eu vou ler esse texto que é importante. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu antecessor, sua raiz genealógica. Ele é da tribo de Judá, da onde Davi era também. Então ele é do seu ancestral, do seu antecessor, do seu pai. O mesmo trono que Davi reinou é o trono que o pai está prometendo dar e chamando de trono da sua glória. O trono de Davi. E Davi reinou da onde? Do céu ou de Jerusalém? Jerusalém da terra ou Jerusalém do alto? Da terra. E Deus prometeu o trono da glória do Filho, aonde Davi reinou. Amém? Então é de Jerusalém que Jesus vai reinar. Olha aí atrás aí, ó. Tem um desenho aí, ó. Olha lá. O Pai no centro, o trono, à destra o Filho, Deus em glória no céu e Jesus à sua destra. E embaixo, quando ele vier estabelecer o reino, Jesus desce do céu manifestando a sua glória e majestade e vai reinar no trono de Davi em Jerusalém. Amém? Muito claro os textos. Não estou fazendo alguma distorção aqui, eu estou precisando forçar alguma coisa, não? Os textos são bem claros, né? Bem diretos, não precisa fazer nenhuma exegese aqui, saber hermenêutica, nada disso. É só ler o texto e pronto. O texto fala por si só, não preciso ficar empurrando isso em vocês. Amém? Vamos lá então. Os santos vencedores compartilharão com o Rei Jesus a corregência do mundo. Apocalipse 3, verso 21. Vamos ler aí, gente. O que está escrito aí, ó? Ao vencedor, a ele sentar-se comigo no meu nome, assim como também eu venci e me servirei com meu Pai no seu nome. Esse texto de Apocalipse 3, 21 é exatamente o que está falando em Lucas e em Mateus. O mesmo texto, só que agora Jesus está dizendo: eu venci, assim como eu venci e sentei à destra do meu Pai, e ele compartilhou o trono da glória dele comigo, aquele que vencer vai sentar à minha direita, porque eu vou compartilhar o trono da minha glória com aquele que vencer. Então você vê que são dois tronos, um no céu e o outro vai ser estabelecido na terra, na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai compartilhar com a sua noiva, com a sua ajudadora idônea, com a sua igreja, a corregência desse reino. Amém? Então vamos lá. Ó. Os povos do reino, características gerais. Você está vendo aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele está restaurando. Quem que se lembra aqui das 4 dimensões do reino? Vocês se lembram? Lá das primeiras aulas? Vamos lembrar aqui. Qual é a primeira? Rei. Quem é o rei? A segunda? Quem é o governo? Cristo e a igreja. A terceira dimensão? O povo. E a quarta dimensão? Que é a terra. Você está vendo aqui que a primeira dimensão ela não precisa de restauração. Deus não precisa de ser restaurado. Deus é Deus. O rei não precisa de restauração. Mas o governo precisa, porque o governo foi perdido aonde? No Éden. Lembra que o governo foi perdido? Foi usurpado pela serpente. Jesus está voltando, o segundo Adão, para consertar a besteira do primeiro e restaurar o governo. Aquele governo que ele perdeu e que ele, ao invés de assumir a culpa por causa da mulher, e ele acusa a mulher de ter perdido, o segundo Adão veio, assumiu a culpa da mulher, restaurou ela e devolveu o governo. Vocês estão entendendo, irmãos? O segundo Adão veio para restaurar, e já começou restaurando. Na sua vinda ele restaura o governo. A segunda dimensão do reino está restaurada. Agora ele precisa começar a restaurar as outras dimensões. E você vai ver, ó, os povos do reino e suas características gerais. Todos os povos aprenderão a lei do reino, que será a constituição do governo. Muitos aqui podem estar se esquecendo que povos são esses. Vocês se lembraram que no texto que o pastor Igor leu ontem, que vão sobrar nações na terra que vão entrar no milênio. Todo mundo lembra disso, irmão? Sim ou não? Amém? Todo mundo lembra que vão entrar nações no milênio, que não é a igreja, são nações. A igreja está imortalizada, glorificada e reinando, mas existem nações de carne e osso que pecam e que morrem ainda. Vocês vão ver isso aqui já já. Estão entrando no milênio para serem restauradas.
A gente vai entender isso tudo já já. Olha só, essas nações estão vindo de um contexto de calamidade, nunca esqueçam isso. Elas precisam ser restauradas, estão vindo num contexto de calamidade, de destruição, elas estão psicologicamente abaladas, emocionalmente abaladas, só viram tragédias, tsunamis, destruição, terremotos, caindo coisa do céu. Elas precisam de restauração. E aí você vai ver, e fora o contexto de batalha e guerra, que é tudo que eles têm na mente. Eles precisam sofrer uma educação do reino. Eles vão aprender isso conosco. Essa é a função da igreja, de Cristo da igreja. Sacerdotar, ensinar e restaurar as nações. Todos os povos aprenderão a lei do reino, que será a constituição do governo. Isaías 2, verso 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Vocês estão vendo, irmãos? Que os povos vão aprender a lei do Senhor? Olha só, todo mundo sabe que a lei do Senhor, a lei de Moisés foi dada para Moisés, aquela lei, aqueles 10 mandamentos, que depois Jesus Cristo resume em 2. Irmãos, se daqueles 10, hoje, aqui nessa terra, hoje, 2 ou pelo menos 1 fossem cumpridos 100%, a gente já estaria vivendo numa dimensão muito superior que a gente vive. Vocês concordam ou não? Por exemplo, se não matarás, vigorasse no planeta Terra, a gente já não estaria vivendo uma dimensão muito melhor? Não roubarás. Se só não roubar já eliminaria muita coisa nesse planeta. Sim ou não? Você imagine quando toda a vontade de Deus for ensinada e cumprida na Terra. Aí vocês vão entender por que o milênio é um reino de justiça e de paz. Porque toda a vontade de Deus vai ser cumprida na Terra. O diabo não está mais aqui, os demônios não estão mais aqui. Os homens vão ser redoutrinados, reeducados a viver numa cultura de justiça e paz, baseadas nos mandamentos de Deus, que é a lei que constitui o reino milenar. Tem um outro texto aqui que eu vou ler, que é Jeremias 3,17. Você pode anotar essa referência aí na sua folhinha, depois você vai ler lá, mas eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, os homens no milênio não andarão mais segundo a dureza do seu coração maligno, vão andar debaixo da lei dos sacerdotes. Jeremias 3, verso 17. Entendido, irmãos? A lei que vai constituir o reino milenar é a lei do Senhor. A lei do Senhor vai ser o que vai vigorar e os povos vão se submeter a essa lei. Reino tem lei, irmãos? Sim ou não? Não tem lei no reino? A gente não vive num governo com uma constituição furada, que toda hora adultera, mexem, desconsideram. Mas no reino milenar, irmãos, que é um reino teocrático, essa lei vai se cumprir cabalmente. E as nações vão obedecer e vão se beneficiar dela. Diferente do que a gente vive hoje. Por isso, hoje, irmãos, todos nós aqui, e todos os brasileiros e todos os seres humanos do mundo, têm sede insaciável de justiça. Porque a justiça não é cumprida nesse planeta. Não é. O mundo jaz no maligno. É injustiça, imoralidade, mortalidade, tudo de ruim. A lei de Deus ela não é cumprida nessa terra como ela é cumprida no céu. A gente viu isso aqui. Nada da lei de Deus é cumprida pelos homens, só pelos seus servos. E quando os seus servos as cumprem. Mas no reino milenar, ela vai ser 100% obedecida. Porque, assim como o Senhor Jesus ensinou, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. E isso vai se cumprir no milênio. Essa oração vai ter cumprimento no milênio, irmãos. Porque é a lei do Senhor que vai vigorar, é a lei que vai constituir esse reino. Vamos lá. As nações não farão mais guerra umas às outras. Isaías 2, verso 4. Olha só. Ele, o Senhor, julgará entre os povos e corrigirá muitas nações.
Estas converterão as suas espadas em rédeas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não vai ter mais guerra, irmãos. É justiça e paz. Deus vai tirar isso do coração dos homens. Vai pegar as armas, e isso aqui não é uma figura de linguagem, nem uma metáfora, isso aqui vai acontecer de fato, vocês vão entender por quê, no texto logo seguinte. Vocês vão entender por que Deus ele vai pegar as armas e vai transformar em rédeas de arado e podadeiras. Esse texto está aqui em Amós 9, verso 13. Olha só o porquê disso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas, os que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Você está vendo aqui que a produtividade da terra no milênio vai ser em alta, em grande abundância. O Senhor Jesus vai restaurar a atmosfera, a criação, a vegetação, a produtividade da terra. E aquele que planta vai ser logo em seguida aquele que colhe. Por isso tem que ter podadeiras e rédeas de arado em abundância. Não vai ser preciso mais armas, mas vai sim precisar de rédeas e podadeiras. Porque nós vamos viver numa alta produtividade. Uma alta produtividade. Aí você viu que ele usou o exemplo das uvas aqui. E usou como se um monte estivesse derretendo, numa figura de linguagem, para você ver a grande produtividade de uvas. É só um exemplo, as uvas. São todos os cereais, todos os mantimentos da terra vão voltar a ser produtivos, assim como era no Éden. Lembra do Éden? Que tudo era bom e farto e era bom para se comer? Que o homem lavrava logo aquilo que plantava, logo aquilo que colhia? Que colhia logo aquilo que plantava? No Éden era assim, o homem viveu essa dimensão, irmãos. Os homens viveram essa dimensão. Pouco tempo, não sei quanto tempo, até pecarem, mas viveu essa dimensão da alta produtividade da terra. E Deus, através do reino de Cristo na terra, vai restaurar essa situação, essa condição novamente. Eu botei outros textos aqui, em anexo. Eu vou mostrar aqui um que está lá em Lucas 22, 14, 16. Você vai ver que essas uvas plantadas e colhidas, que derreterão como é que ele diz aqui? Destilarão como mosto nos outeiros e derreterão. Você vai ver que essa grande quantidade de uva, ela vai servir para alguma coisa. Tem que servir. E você vai ver aqui, ó, que em Lucas 22, versos 14 a 16, diz assim, ó. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 14, 16. Você está vendo que ele vai tomar de novo o suco da vide no reino de Deus. E vai ser com que uva? A uva que está no céu? Não, irmão, é a uva que está na terra. É a produtividade da terra. É a terra que vai ser... aquele que vai plantar vai ser logo em seguida daquele que ceifa. É alta produtividade. E a uva é só um exemplo. Oi? No reino... As nações vão comer muito. A gente não vai precisar comer muito, não. A gente vai estar com o corpo glorioso. Oi? Tem banquete. Eu botei os textos do banquete aqui. Vai chegar na parte boa, na parte do estômago. Vai ter comida, irmãos. Tem bodas. Tem festa. Olha aqui, ó. Vamos ler Isaías 25, 6. É outro texto que acrescenta aí. Vai anotando essas referências aí para você guardar. Isaías 25, verso 6. O Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus. Dará neste monte, que monte? Monte Sião. A todos os povos. Que povos são esses? As nações. Um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Você não está vendo que vai ter uma festa? Você acha que isso é no céu, irmãos? Tem carne gordurosa no céu, de carneiro? Tem? Alguém vai comer carne gordurosa e beber vinho velho no céu, irmão? Isso é na terra, Jerusalém, isso é literal. Jesus falou que ansiava
em comer uma Páscoa nova com seus irmãos. E ele vai comer, irmãos. Jesus não joga a conversa fora, não. Jesus, tudo que ele fala, se cumpre. E vai se cumprir. Ele vai comer e vai beber com seus irmãos no reino do seu Pai. Isso vai acontecer. Mateus 6, verso 11. Olha aí o que está escrito. Não está na folhinha, não. Anota aí. Eu botei esses 3 textos para você ver que vai ter um banquete. Todo mundo já ouviu falar na bodas do Cordeiro, né, irmãos? Já, sim ou não? Sim. Você já viu bodas de casamento sem banquete? Sem festa? Sem bebida e sem comida? Viram? Não. Jesus, ele participou de uma bodas, lá em João, capítulo 2, chamado Bodas de Caná. Vocês se lembram dessa bodas? Sim ou não? Lembram? Essa bodas era uma sombra do que Jesus faria no seu próprio reino e na sua própria bodas. Quem deu o melhor vinho daquela festa, irmão? Quem foi que deu? Foi o dono da festa? Por acaso, naquela boda, você conhece quem foi o noivo? E a noiva? Fala lá também? Mas fala de quem ali? De Jesus e mais quem que estava naquela festa? Os seus apóstolos. Cristo e a igreja. E ele deu o vinho dessa festa. O melhor vinho foi dele. Aquilo ali foi o primeiro milagre de Jesus, irmãos. Foi justamente dentro daquela festa. E se você pegar de João 1 até essa festa, você vai ver uma contagem de tempo ali. Dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte e ao terceiro dia. Se você contar, dá 7 dias certinho, é a boda de Caná. É uma tipologia do milênio, das bodas do Cordeiro. Não tem nada à toa solto na Bíblia. Está tudo encaixadinho. É só para ilustrar, tá, irmãos? Que vai ter uma bodas e é o Senhor mesmo, o Senhor dos Exércitos, que vai financiar essas bodas com as riquezas das nações. Elas vão trazer as suas riquezas. Em gratidão ao que o reino de sacerdotes está proporcionando para elas. Que é uma... Quem tem dúvida? Antes de Mateus 6, 11, o irmão citou. Isaías 25, 6. 25, 16. 25, verso 6. Qual é o livro? Isaías. Isaías 25, verso 6. Entendido, irmãos? Que vai ter um banquete de bodas. E essa bodas, você pode chamar ela também de festa dos tabernáculos. A primeira festa dos tabernáculos, que é a festa das bodas do Cordeiro, ela inicia o reino milenar de Cristo. O que aconteceu antes do reino milenar de Cristo foi o estabelecimento do reino. Guerra, despojos de guerra, tribunal de Cristo. Depois vem a festa, quando todas as coisas estiverem organizadas e cada pingo no seu ir, a igreja galardoada, maiores e menores entre a igreja, maiores e menores entre as nações, aí vem a bodas. E Cristo vai inaugurar o período de reinado dele por 1000 anos com a festa dos tabernáculos, a bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. Parece justo isso, irmãos? Parece fazer sentido? Ser na terra e com as nações? Sim ou não? Sim. Parece ter sentido isso ser no céu? Não. Tem que ser na terra. Foi a terra que Deus prometeu a dar aos filhos que o amam. Lembra que a gente viu isso aqui no seminário? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Até mesmo os animais serão restaurados à passividade original. Eu vou dar uma pausa aqui para ver se os irmãos estão com dúvida. Eu estou vendo um monte de sobrancelha levantada. E alguém tem dúvida? Se for ter dúvida, levanta a mão e vamos embora, que daqui para frente vai ficar melhor ainda. Alguém tem dúvida? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ou é muita dúvida, ou então eu estou explicando bem. Então estou explicando bem? Então glória a Deus e vamos continuar. Até mesmo os animais serão restaurados à passividade original. Animal é criatura também, irmãos. Não é só quem não é filho de Deus que é criatura. Criatura é tudo aquilo que Deus fez. A terra, ela é ornamentada de atmosfera, vegetação, mares, rios, animais, tudo aquilo que ele fundou nos 6 dias lá e depois descansou no 7º, é mundo. Mundo é o sistema de coisas que está dentro da terra. Então você não pode confundir terra com mundo. Mundo é uma coisa, terra é outra. O fim do mundo não é o fim da terra, é o fim de um sistema de coisas que vai ser trocado por outro. É assim que vai acontecer no reino de Cristo. É fim de um mundo e início de outro mundo, o mundo vindouro.
Um mundo de justiça e paz. Mas os animais que estão nessa terra, que fazem parte do mundo, serão restaurados, assim como a criação, os seres humanos. Os animais vão ser restaurados à passividade original. Lá no tempo de Adão e Eva, quando ele ficava sentado lá, isso aí sou eu que estou conjecturando, que ele deve ter passado muito tempo dando nome para os animais, né? Você imagina a quantidade de animal que tinha, ele escolhendo os nomes lá. Aí chega a hora do leão. Se o leão fosse o leão de hoje, o que ia acontecer com Adão? Já era, pô. Ele ia ficar sem cabeça. O leão ia comer ele. Então, o leão era manso, o leão era herbívoro, o leão não era carnívoro. O leão e os outros animais não tinham predadorismo. Ninguém matava ninguém, estava todo o ecossistema super e ultra equilibrado, porque Deus mesmo que fez e falou que era muito bom. Então tudo estava organizado e harmônico antes do pecado. E Deus vai restaurar isso no reino de Cristo. Vai restaurar todas essas coisas. E vocês vão ver que a dimensão do Éden vai voltar. Mais na frente vocês vão entender isso. Mas precisa restaurar. E restaurando. Irmãos, é de glória em glória que vai acontecendo as coisas. Então, os mesmos animais serão restaurados à passividade original. Até mesmo os animais. Isaías 11, 6 e 7. Diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. Você está vendo que os animais vão estar todos em harmonia de novo. Porque se você fizer uma cena dessa hoje, o que vai acontecer, irmãos? Uma chacina. Os animais vão se matar. Se botar o boi junto com o leão vai comer o boi. Ou não vai? E se a criança guiar o pequenino guiar os animais, o pequenino vira comida. É só você ver o Animal Planet hoje, você vê como é que é o negócio. Mas aqui no reino, tudo isso vai estar restaurado. A cadeia alimentar vai estar restaurada. Não tem mais predadorismo, os animais não vão se matar. Isso é herança, maldição do pecado, irmãos. A degeneração humana, a degeneração dos animais e de todo o sistema que está na Terra é maldição do pecado. Muitos homens, hoje, principalmente os cientistas, eles alegam que nós estamos evoluindo. Vocês concordam com isso, irmão? O ser humano está evoluindo. O ser humano, na época do Éden e pós-Éden, pós-dilúvio, viviam 900 e poucos anos. Adão viveu 900 e poucos anos. Não viveu? Hoje a gente chega a 70, 80, é canseira e enfado. Hoje a gente briga tomando remédio, briga indo no médico, briga tentando subir uma escada rolante ao contrário, para a gente poder viver mais tempo. Quando no Éden, os homens eram eternos antes do pecado. Não tinha morte no Éden, até que veio o pecado. Então, do Éden para onde a gente está indo, caminhando, o homem só evoluiu. Os animais evoluíram. A terra está evoluindo. Está cada vez mais difícil viver aqui. Vocês estão vendo isso. A gente está passando isso na nossa pele, irmãos. E o homem cada vez mais aprimora a tecnologia, aprimora a medicina para compensar essa evolução. Mas parece bom para nós? É bom, a gente se beneficia disso, mas não era assim. Deus fez tudo perfeito, não precisava de médico, não precisava de medicina, não precisava de nada disso, de tecnologia, nada. O homem ficava dentro do mato lá e era muito bom. Hoje a gente precisa de televisão, precisa de computador, precisa de telefone celular. Hoje a gente não vive sem isso, e isso vai cobrar um preço caro para nós, irmãos. Quando chegar o império do 8º rei, lá, o anticristo, e ele colocar uma marca para você ter que usar isso, você vai ter que largar isso e voltar a viver na dependência de Deus, como Adão e Eva viviam. É para essa condição, irmãos, que Deus está restaurando e está nos levando, para nos desprendermos das coisas desse mundo, da tecnologia, de todas essas coisas, dos olhos da serpente. Fala, irmã. Os animais que rastejam são mais esses aí, né? Oi? Esses animais aí não
então aí desses animais que vai ser no milênio, é isso? Não, todos os animais. Também, todos. Todos. Todos os animais. Quando é todos, é todos. Todos os animais serão restaurados. Todos. Ah, tem um versículo. Esse texto aí prova que antes da queda, Gênesis 1:30 é o extra ali. Está na projeção. Mostra que antes da queda, todos os animais que existiam eram herbívoros. Eu falei isso aqui. Olha lá. A gente leu esse texto, não leu? Não leu não. Olha ali, ó, Gênesis 1:30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e a cobra aí, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Isso era lá no Éden. No milênio vai ser restaurado. Isso tudo vai voltar para essa condição. Inclusive os homens. Mas primeiro tem que passar pelo milênio. O milênio, vocês vão ver daqui mais para frente um pouquinho, que os homens vão voltar a viver mais tempo. E ainda não são como Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva antes do pecado, eles não morriam. Eles não sabiam o que era a morte. Não existia morte. Ela não tinha entrado em vigor. Eles não sabiam o que era a morte e não morreram. E não morreriam. Pecaram, entrou a morte e morreram. Mas antes do pecado não morriam. Não tinha morte. Deus vai trazer isso para a humanidade novamente, irmãos. A igreja vai ser glorificada e imortalizada na vinda do Senhor Jesus no início do milênio. Mas as nações também viverão em estado eterno. Não glorificados como a igreja, não confundam, mas em estado eterno como Adão e Eva. Eu pergunto a vocês, Adão e Eva tinham corpo glorificado? Sim ou não? Não! Quem foi o primeiro a ter o corpo glorificado? Senhor Jesus, ele é a primazia de todas as coisas. Foi o primeiro a ressuscitar da maneira que ressuscitou, foi o primeiro a ter o corpo glorioso, e ele é o primeiro de todas as coisas. Ele é o cabeça desse corpo. Então, primeiro ele, depois a igreja. A igreja, os seres humanos, os homens, a criação, não. Mas eles vão chegar nesse estado de glória em glória. Vocês vão ver. Vocês vão ver que o milênio precisa existir para entrar a eternidade. É um estágio. É gradual. Fala, irmão. A serpente também vai ser restaurada? Aqui. Répteis da terra. Répteis. Oi? Só rejeitam esse texto de Isaías, porque deixam medieval, mas É, isso aí. o profeta Isaías é muito antes. Isso aí. Por acaso, esse desenho é deles, não é? Dos TJ? É deles. Mas eles estão certos nisso aí. Está escrito, não está, irmão? Foi Isaías que falou. Isaías não era TJ. Nem sabia disso. Mas Isaías que profetizou isso. Você falou dos velhos, né? Que vão viver muito. Sim. Fala também de criança. Sim, eu vou chegar lá. Tu tá dando ganso. Tu tá indo lá na frente. Não, vamos sim. Vamos lá, vamos chegar lá, já. Tô falando dos animais, calma. Vou chegar lá. O cara já tá lá no outro slide. Calma aí. Oi? Fala. Tem aquele episódio quando os espias vão olhar Canaã e trazem as frutas muito grandes, também seria uma referência ao milênio. Até as Canaã, os espias vêm e vão trazendo as frutas enormes, carregando. Ah, sim. Os espias, então, também faz uma alusão ao milênio, essa velocidade do milênio, que era a terra prometida. Sim, e tava degradando ainda, não tava degradado que nem tá hoje. Quem que perguntou aí? Fala. Isaías 65, 25 diz que o corpo continuará sendo comida da serpente. Está escrito o seguinte: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o touro. Pó será comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sim, vai continuar andando sobre o peito dela, sobre o pó. Que lá em Gênesis falou que seria eternamente. Isso, é uma maldição sobre a serpente. Ela vai ser restaurada, mas ela vai continuar comendo pó. Ela vai andar pelo solo se rastejando ainda. Como ela sempre... É isso aí. Mas os animais serão restaurados. Acabou a agressividade, o predadorismo de um atacar o outro. Isso não vai existir mais no milênio. Entendeu, irmãos? Jesus ele vai restaurar isso.
Toda a maldição do pecado foi tirada quando o diabo e os seus demônios são colocados presos no abismo. É tirada a mortalha de sobre a terra. Sabe o que é a mortalha? Mortalha é aquele pano que cobre o defunto. Isso era a maldição que estava sobre a terra por causa do pecado. A morte estava sobre a terra, o pecado. Jesus, no seu reino, quando ele enrola o céu como um pergaminho, ele tira tudo isso de cima da terra. Prende o diabo e para com a maldição. Mas ainda existe morte no milênio. Ainda existe pecado. Não tem diabo, não tem demônio, mas o pecado não está relacionado com o diabo. Está relacionado com a nossa natureza humana. O maior inimigo de nós mesmos somos nós, não é o diabo. Nem isso ele é o primeiro. Isso para as nações, né? Para as nações. Estou falando dos povos aqui, não estou falando mais da igreja. A igreja é a segunda dimensão, já está restaurada. Estou falando dos povos, a criação, restauração da criação e dos animais. Os animais, as nações, elas... Vou ler os textos aqui já. Só não sei se vai ser antes ou depois do intervalo. Eu não tem intervalo, estou viajando aqui. Vamos embora, então vamos embora. Vamos lá, eu li Isaías 65:20. Não, vamos ler esse texto aí, ó. Os homens viverão em longevidade como no princípio, mas ainda haverá morte. Lê esse texto aí, irmãos, para vocês falarem o texto. Vamos lá, Isaías 65:20. Não haverá criança... poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O que chama a atenção nesse texto? Morrer e pecar. Tá vendo o que tem no milênio? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, você está vendo que dá a entender com o texto que a maioridade penal do reino é 100 anos. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. É como se fosse os 18 anos da gente hoje. Os 13 anos dos judeus, que é a idade em que eles atingem a consciência lá do bem e do mal. Está entendendo? Que aos 100 anos é morrer ainda jovem, porque morre. E pecar aos 100 anos é pecar, só vai ser amaldiçoado quem tiver 100 anos. Pecar, como é que o texto aqui? Pecar aos 100 anos, morrer ainda jovem. Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Você vai ver que só vai, a idade mínima para sofrer a maldição do pecado, que vai ter maldição, a maldição é sobre quem peca. Lembra que é um reino de justiça e paz, mas é um reino de equidade, é um reino com cetro de ferro. A gente lê os textos, que aquele que pecar será esmiuçado como barro. A gente leu esse texto? Não leu? Mas você vê que o reino de Jesus Cristo é um reino com cetro de ferro. É um cetro de justiça e equidade. Os homens não vão se insurgir contra o reino de Cristo na terra. Não tem por que fazer isso. Mas se fizer, vem maldição sobre eles. E só será amaldiçoado aquele que tiver 100 anos, porque é a maioridade dentro do reino. Então vocês estão começando a entender aqui que os homens vão ter mais longevidade novamente. Morrer aos 100 anos hoje é morrer bastante velho, não é? Mas no milênio ainda é jovem. Mas morre, irmãos. E se tem morte, tem pecado. E eles pecam. Amém? Não estou falando de igreja, estou falando das nações, dentro do milênio. Vai diminuir, porque não tem diabo e não tem demônio, mas tem natureza humana caída ainda. Os homens estão em carne e osso. E caem, e pecam, têm suas vontades próprias. Se desobedecer, maldição. E se pecar, vai ser amaldiçoado. E pode morrer. Entendido? Então tem morte e tem pecado no milênio. É diferente da eternidade. Na eternidade não acontece isso. Por isso que é de glória em glória. É restauração. Eles terão a ajuda do Espírito Santo? Quem? Vai ter ajuda dos reis e sacerdotes, que estão glorificados e com o Espírito dentro deles. O Espírito Santo está com a igreja, com os reis e sacerdotes. Não tem Espírito Santo para as nações. Você vai ser rei e sacerdote por causa disso. São vários Jesuses pela terra. Entende? É um reino de sacerdote, é um corpo e um cabeça. O corpo de Cristo, a igreja gloriosa, são representantes de Jesus e de Deus para as nações. Esse é um reino de sacerdotes. Não é um reino de déspota que a gente vai ficar mandando e batendo neles. O reino, irmãos, de Deus,
Anota isso aqui no coração de vocês. O reino milenar de Cristo, o reino de Deus, é para beneficiar as nações. Deus ama a sua criação. Não é só a igreja, Ele ama a sua criação. O reino é para eles se beneficiarem. Quem se beneficia num reino? Hoje a gente vê um reino, quem se beneficia são os déspotas que estão reinando. Mas um reino não é isso. Um reino, quem é beneficiado são as nações que são regidas. Eles se beneficiam. A nossa herança, irmãos, o nosso galardão são as nações da terra. Nós vamos cuidar de pessoas, de nações. Esse é o ofício de um sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Estão entendendo? Esse é um reino de sacerdote, não um reino de déspota, um reino de tirano. Então, se nesse versículo, essa parte diz que quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, ele quebra um pouco do que muitos pensam, que todos os que pecam são usados pelo diabo. Sim. Então, ele vai estar preso, então aí vem da carne. O pecado sempre vem. O pecado sempre vem de nós, irmãos. Sempre vem de nós. O diabo, o máximo que ele pode fazer é incitar você. Te dar um empurrãozinho. Mas tudo vem de dentro do nosso coração, da nossa mente. Paulo fala sobre isso numa das cartas dele. Que o pecado é gerado na nossa mente. E ele é exteriorizado. Quando a gente exterioriza isso, a gente peca. Mas ele é gerado no nosso coração, que nem uma criança numa barriga da mãe. A criança só passa a existir quando ela sai dali. Ela está aqui dentro numa fase de existência, mas ela passa a interagir, ela passa a virar um indivíduo quando ela sai da barriga e vira um número, vira um CPF, vira um RG. Aí sim. O pecado é a mesma coisa. Você gera, você tem as intenções do coração, você maquina aquilo dentro, o mal dentro de você, e você tem que resistir e tirar isso da tua cabeça. Porque se você exteriorizar, você dá vazão ao teu pecado e você peca. No milênio vai ter isso. As pessoas vão pecar. E vocês vão ver, irmãos, que ainda não foram todos os inimigos de Deus desarraigados da terra. Foi uma parte deles desarraigada da terra da primeira batalha lá do Armagedon. Mas vocês vão ver que depois, no final, o diabo é solto e vocês vão ver o que ele vai fazer. Vocês vão ver que tem natureza humana caída ainda. Vocês vão ver que pessoas vão ouvir o que o diabo tem para falar e vão dar ouvidos. Vocês vão ver que pessoas vão viver num reino de justiça, paz por 1000 anos e vão preferir o mal ainda. Você vai ver. E Deus vai soltar o diabo exatamente para fazer isso. Para testar mais uma vez a humanidade, assim como ele fez em todas as eras. Desde o Éden, desde a rebelião no céu, Deus sempre testou os anjos e os homens. Sempre. Porque Deus ele não se empurra a goela abaixo de ninguém. Os homens têm o direito de querer ou de não querer. Deus sempre respeitou isso. O Deus ele não se impõe sobre as pessoas quererem ele ou não quererem ele. Ele dá o direito de escolha para o ser humano. E foi assim desde o céu, com os anjos. Você acha que essa humanidade que viveu 1000 anos de justiça e paz, sem saber nem o que é o diabo, porque ele está preso desde o início do milênio, uma geração que veio se reciclando dentro do milênio, gerações que foram trocando, tem pessoas, tem crianças que vão nascer dentro do milênio que nem viram, nem só vão escutar a história do diabo, nem sabem que ele existia mais. Você acha justo essas pessoas não serem provadas? Deus estaria sendo justo? Não, ele vai ter que soltar e eles vão ter que escolher. Olha só, te dei 1000 anos de justiça e paz, mas vou soltar o diabo para vocês olharem o que é o mal e vocês vão escolher de novo. Eu não quero que vocês fiquem comigo só sabendo o que é bom, eu quero mostrar o mal para vocês escolherem o que é bom e o que é mal. Mas o homem é mau. O coração do homem é mau. E ele fez isso com Adão e Eva. Com todos os homens, com os anjos, com os homens, conosco. Fez com Jesus. Fez com seu filho no deserto. Você acha que não vai fazer com a nação que está no milênio, que só viu o que é bom, só viu o que é justiça, o que é paz, o que é alta produtividade? Aquela geração que fez carinho no leão, abraçou o urso. Ele vai soltar o diabo, irmãos. E lá no final a gente vai ver isso aí. Amém? Está todo mundo entendendo? Todo mundo acompanhando aí? Que a coisa é mais literal do que a gente imagina? Do que muitos imaginam? A gente já imagina isso. Que muitos imaginam? Então você está vendo que o homem vai viver muito tempo, vai começar a
a voltar a viver por muito tempo, mas ainda morre e ainda peca. Olha só, ao final do milênio, Satanás será solto e os povos serão provados, e muitos optarão pelo mal, mas serão sumariamente destruídos. Na sequência acontecerá a segunda ressurreição para o juízo final. Apocalipse 20, versos de 7 a 13. Olha só, antes da gente ler, eu vou só falar aqui que o diabo vai ser solto, e você vai ver que muitos vão dar ouvido. E Deus vai acabar sumariamente com eles. Você vai ver no texto que vai cair fogo do céu e vai exterminar essa rebelião. Isso é um motim. Eles vão se envolver, vão voltar, vão cercar a cidade, onde está estabelecido o reino, para uma guerra, mas não vai ter guerra. Por que não vai ter guerra? Alguém se lembra o que Deus fez com as armas de guerra? Transformou em quê? Ele falou que não saberão mais sobre a guerra. Aí Deus vai fazer uma guerra no final do milênio, irmão. Parece certo isso? Parece ser de Deus um negócio desse? Deus não vai fazer o povo milenar guerrear, porque eles não sabem o que é guerra. Eles não sabem o que é guerra. Não foram mais treinados, ensinados a guerrear. E aí o próprio Deus vai fazer cair fogo do céu e vai exterminar tudo. Vamos ler o texto aqui, ó. Apocalipse 27, 13. Vamos lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações da terra, que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Dá uma parada aí. Gog e Magog. Se você for lá para Ezequiel 38, 39, você vai ver essa expressão lá. Gog e Magog. E essa palavra Gog e Magog, ela é um codinome da batalha do Armagedon. Aquilo que acontece no Apocalipse 16 lá, no 6º cálice da ira de Deus, quando a besta, o falso profeta e o diabo chamam os reis do Oriente para irem para o Vale do Megido, lembram disso que eu falei no início? Isso ali é Gog e Magog. Gog é o rei de Magog. Gog é o rei, Magog é seu povo. Gog é o anticristo e Magog é o seu exército. Deus está chamando a atenção aqui, Gog e Magog. Lembra o que aconteceu no início do milênio? Gog e Magog, de novo. Vai acontecer de novo, só que agora não é o anticristo, é o próprio diabo, que vai reunir nações da terra para irem de encontro à cidade santa, onde está estabelecido o reino de Cristo e a igreja. Aí ele fala, está chamando a expressão Gog e Magog para a gente se ligar que isso já aconteceu num dado momento da história, no início do milênio. E se você olhar Gog e Magog, você vai lá para Ezequiel 38 e 39, conta a história da batalha do Armagedon lá nos profetas, em Ezequiel. Entendido, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Essa expressão Gog e Magog é para você ver que um rei vai chamar um povo para a guerra de novo, só que não vai ter guerra. Olha aí, vamos lá de novo. Ó. Vou ler de novo. Satanás será solto da sua prisão. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. É muito ou pouco a areia do mar, irmão? Você está vendo como que o ser humano é ruim? Esse mesmo número de pessoas viveu com justiça, com paz, com produtividade, com igualdade, com a lei do Senhor vigorando sobre essa terra, mas preferiram o mal. Deus não tem inimigo de Deus na terra ainda, irmãos? Ali, no milênio? Tem, olha eles aí. Está tudo desarraigado? Não. Aquele salmo que a gente leu, que os inimigos serão desarraigados da terra, se cumpriu uma parte no início do milênio, mas vai se cumprir cabalmente agora. Deus vai expurgar da terra toda a malignidade, toda a iniquidade da terra. É agora que isso vai acontecer. Porque esses caras são inimigos de Deus. Gog e Magog. Gog e Magog. Deus está provando. Você está vendo que se Deus não prova, muita gente aqui passaria, óbvio que isso não vai acontecer, passaria para a eternidade, mas Deus não vai deixar passar isso. Deus vai passar uma peneira fina nessa humanidade. E não vai deixar isso passar por isso. E quem é a peneira fina? É o diabo. O diabo sempre foi a peneira fina. O diabo sempre foi. Sempre foi usado no plano de Deus para provar os homens também. Fez isso o tempo todo e vai fazer de novo. E é preciso que faça. Porque senão Deus não seria justo.
Agora, vocês conseguem imaginar qual seria o argumento do diabo? Qual deveria, eu já parei para pensar nisso. Qual seria o argumento do diabo para enganar esses povos aqui como a areia da praia do mar? Qual seria a lábia dele para enganar esses povos? Para enganar tanta gente assim? Para esse povo depois de ter vivido 1000 anos, beneficiados para aquele reino que está lá em Jerusalém, eles terem desejo no coração deles de sitiar a cidade para invadir a cidade e quebrar tudo. Você consegue imaginar um negócio desse? Qual seria o engano do diabo para essas nações? Já conseguiram parar para pensar nisso? Porque ela não tem imortalidade. Tu já sabe, né? Tu já sabe. É óbvio. Você já parou para pensar? Os seres humanos da Terra que vivem no milênio não morrem? A gente não viu que morrem? Por mais que vivam mais tempo, mas eles não morrem? Sim ou não? Não pecam? Não são amaldiçoados? O diabo é solto e fala assim, olha só, por que eles lá são imortais, vivem dentro daquele palácio lá, naquela realeza com Cristo, são reis, sacerdotes, e vocês são só nação? Por quê? Por que vocês não são igual a eles? Por quê? Não foi assim que ele fez com Adão e Eva? Não foi assim que ele tentou fazer com Jesus? Prostra-te sobre meus pés e eu te darei o reino dessa terra. Se me adorar e se prostrar a mim. Senta ali naquele pináculo e se joga dali e manda um anjo vir te pegar. Faz essa pedra virar pão e come ela. Não foi assim que Deus tentou seduzir Jesus? Com o poder, a ganância, a fome, a comida e a bebida? Não muda a história não, irmãos. É a mesma coisa. Com Adão e Eva foi o quê? Não foi comida? E não foi? Pode comer. Certamente você vai... Ele não quer... Certamente você não vai morrer. Você vai ser igual... Ele não quer deixar você ser igual a eles. A ganância... O diabo vai vir com a mesma história de novo, irmãos. É assim que ele seduz a humanidade por 6.000 anos. E vai tentar de novo no Éden, no milênio. E vai conseguir. E aí vem fogo do céu e consome eles. Mas eu acredito que seja esse o argumento que o diabo vai fazer. Olha lá, os caras lá são imortais. Estão lá com Jesus, reinam, mandam, voam, trasladam sobre os tempos, curam, e vocês são só o quê? São nada. Por que vocês não são iguais, pô? Isso é justo? Entendeu, irmãos? E aí ele seduz uma galera. Olha aí, você está vendo no texto. Aí vamos continuar lendo aqui, ó. Então, olha só, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam. Se marcharam é sobre as nuvens? Você está vendo que é sobre a terra, né? Quem marcha sobre a terra. Está vendo que é a terra ainda? Não tem ninguém no céu? Isso aqui é no final do milênio. Ninguém está no céu. Marcharam, então, pela superfície de onde? Da terra. E sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora acabou para o diabo. Agora acabou. É a segunda morte. Acabou. É o destino final dele. Onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta. Quando que eles foram para o lago de fogo e enxofre? Lá no início do milênio, lembra? Da aula do pastor Igor? Lá no início do milênio, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Foram aprisionados e lançados vivos. Agora o diabo está indo para o lago de fogo e enxofre, aonde já estavam eles, 1000 anos atrás. Onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades, Hades aí, não é além, é Hades, é a região da morte. A morte é a região da morte, o Hades. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Essa aqui é a segunda ressurreição. Lembra do primeiro texto de Apocalipse, que a gente leu, Apocalipse 20, que no início do milênio tem a ressurreição, na volta de Jesus, no toque da 7ª trombeta, tem a ressurreição de quem é de Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Mas nem todos os mortos reviveram. Teve que passar 1000 anos e aí reviveram. É esse momento aqui. Quando o mar e o Hades, a região da morte e a morte, entregam os seus mortos que nela estavam.
E aí eles ressuscitam e comparecem diante de Deus no tribunal do trono branco para serem julgados. Toda a humanidade que não ressuscitou na primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é dos santos que morreram em Cristo, ficou uma galera lá na região da morte. E elas precisam ressuscitar para comparecer diante de juízo, para responderem segundo o que fizeram na sua vida. Esse é o livro das obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. Então agora, no tribunal do trono branco, o famoso juízo final, essas nações vão ressuscitar e vão comparecer diante do tribunal para olhar, abrir os livros das suas obras e para ver o que tem nesse livro, se é bom ou se é mal. E o que preponderar nesse livro, de cada indivíduo, vai lhe conferir a entrada na eternidade ou a ida para o lago de fogo e enxofre. A ressurreição do juízo não é uma ressurreição, as pessoas pensam assim, juízo é condenação. Não, juízo é juízo. Pode ser absolvido ou pode ser condenado. Todo mundo de acordo ou não? Não é assim que se julga? Se você for para um juízo com a condenação já, então não é juízo. Você já está condenado, não está indo para ser julgado. Essas nações vão levantar, vão comparecer diante do tribunal do trono branco para serem julgadas. E o que tiver no seu livro, escrito lá, preponderante, bem ou mal, é o que vai conferir a ela entrar na eternidade ou ser sentenciada ao lago de fogo e enxofre. Lembra daqueles caras que viveram no milênio? Que caíram na conversa do diabo e tentaram sitiar a cidade santa? Eles vão levantar agora. Eles morreram no milênio e vão levantar agora, na segunda ressurreição. O que vai acontecer com eles? O lago de fogo e enxofre. As pessoas que viveram no milênio, que não caíram nessa conversa do diabo, se morreram lá no milênio, vão levantar nessa segunda ressurreição. Elas vão para o lago de fogo e enxofre? Não. Por que vão? Elas vão ser julgadas pelo que fizeram. Justiça, paz, a chance e não caíram na conversa do diabo, grande chance de entrar no milênio. Vão ser julgadas pelo quê? Pelo que mal que eles fizeram. O teu parente, irmão, que você conhece, que morreu, que não foi de Cristo, mas foi mais ético que muito cristão que você conhece, só não conheceu Jesus. Ele morre. Ele não levantou na primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição são os de Cristo. Quem levanta na segunda? Toda a ressurreição universal. Ele vai levantar agora, na segunda ressurreição. Vai abrir o livro das obras dele, vai olhar, ele foi um bom pai de família, foi um bom marido, foi um bom trabalhador, foi um cara ético, pagou seus impostos, fez todas as coisas boas. Ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre? Claro que não. Claro que não vai. Claro que não vai. E isso a gente não vai entrar nos pormenores de eleição, predestinação, porque isso é uma outra aula do currículo do seminário, que encaixaria melhor na cabeça de vocês essa informação se essa aula tivesse sido dada. A gente não deu essa aula aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nações vão entrar na eternidade. Porque o Éden vai ser restaurado. E Adão e Eva não eram homens glorificados, eram nações. Por mais que tipificasse a história de Cristo e da igreja, eles não estavam glorificados em corpo humano. Deus vai devolver a esses seres humanos um estado eterno. Porque agora você vai ver, você leu aqui, que a morte e o Hades, a morte e a região onde a morte vigora, que é onde ficam as almas, eles são lançados no lago de fogo e enxofre. A morte acaba. Vocês estão entendendo que esses homens vão viver num estado eterno, não glorificados, eu gosto de frisar isso para não confundir, glorificado e a igreja, imortalizado a igreja desde o início do milênio, quando Jesus voltou. Eu estou falando das nações. Essas nações vão ter um corpo em estado eterno, assim como Adão e Eva teve no Éden. E vão entrar no reino eterno. Porque passaram pelo tribunal do trono branco absolvidos. Quem não foi absolvido foi para o lago de fogo e enxofre, onde está o diabo, o demônio, o falso profeta, a besta e os marcados da besta lá do início do milênio. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Estou conseguindo me fazer claro? Quem pode perguntar, irmão? Qual a diferença de tribunal de Cristo para o tribunal de trono branco? Tribunal de Cristo é no início do milênio, para julgar as nações que estão entrando viva naquele contexto. Naquele contexto lá está entrando um povo que não botou a marca da besta, está entrando um povo que vai para o tribunal do trono branco. É uma peneira no início do milênio e uma peneira no final do milênio. Uma peneira
para entrar da última semana de Daniel para dentro do milênio e uma peneira para entrar do reino milenar para a eternidade. Essas duas peneiras, uma é o tribunal de Cristo e a outra é o tribunal do trono branco. Tribunal de Cristo, a igreja é julgada, ela não julga. Ela é galardoada. Julgar, mais uma vez eu vou dizer, julgar é para escolher, é para determinar quem é maior, quem é menor, quem é condenado, quem é absolvido. Se eu faço um juízo assim, você tem mais galardão que a tua irmã que está do teu lado, eu não estou julgando? Você recebe 10 nações e ela recebe 5, eu não estou julgando? É isso que vai acontecer com a igreja no tribunal do trono branco. Vai ser julgada, ela não vai julgar. Mas no tribunal do trono, no tribunal de Cristo, no tribunal do trono branco, a igreja senta para julgar. Você lembra que Paulo fala, numa discussão que teve entre os irmãos, acho que de Coríntios, ele fala que vocês estão brigando entre vocês e envergonhando o evangelho. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? E o mundo? Que anjos que nós vamos julgar? Os anjos caídos, os demônios, no tribunal do trono branco. É lá que nós vamos julgar eles. Não no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, os anjos estão presos no abismo. Não estão sendo jogados no lago de fogo. Então, no tribunal de Cristo, aqueles que foram achados das nações com a marca vão o lago de fogo e enxofre. Então, isso é o julgamento. Isso. Aí vai nivelar essas nações com maiores e menores? Sim. Como vai nivelar? Aí eu vou ter que entrar num pormenor de um assunto que é mais complicado. Porque eu vou ter que falar da lei do templo, vou ter que falar do livro de Ezequiel, do 40 ao 48, que existe uma engrenagem. Essa aula do milênio, a gente não aprofunda, irmãos. O milênio não é só isso. Oi? Tem uma hierarquia entre as nações. Tem uma hierarquia entre as nações da terra. Tem. Tem maiores e menores. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vê que tem um príncipe lá, tem um príncipe das nações e tudo mais. Mas tem uma hierarquia entre as nações. Tem divisão de terra, quem fica mais... É um estudo muito mais... Nem o seminário que a gente faz das 4 dimensões do reino, eu entro nesse pormenor do templo de Ezequiel. Vocês já viram aquele templo de Ezequiel? Já. A escola dominical. Então, o pessoal daqui já viu, né? Mas 13 lições. Lá você vê por que tem uma hierarquia. O reino, irmãos, a gente só está dando um panorama bem panorâmico do milênio aqui, mas é muito além disso. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. O reino milenário é um reino de muita engrenagem. Funciona com muita harmonia. É lindo demais. É lindo demais. É lindo demais. Aquele templo de Ezequiel que está lá vai existir na terra. Ele vai existir, vai ser construído para Jesus reinar nele. Por isso que foi um anjo que deu. Jesus falou, né? Os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor do reino será maior do que ele. Então Jesus pegou o exemplo de João para dizer, olha, entre as nações haverá maiores e menores. E no reino também. Entenderam o que o pastor Igor falou? Entenderam essa metáfora? Essa comparação que Jesus falou? Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Homens, de carne e osso. Mas ele é o menor no reino. Por que ele é o menor do reino? Porque no reino já estamos glorificados. O menor do reino é maior que João Batista, que está em carne e osso. É isso que Jesus está falando. Quem quiser se aprofundar no assunto, tem os canais dos pastores. É isso aí. É isso aí. Entendido? O tribunal de Cristo, então, é a primeira peneira para entrar no milênio. E o tribunal do trono branco é a última peneira para entrar na eternidade. Entendeu? Entendido isso, irmãos? Vamos lá, ó. Isso aí. Deus renova os céus e a terra. E aí vira estado eterno. É a eternidade, depois do milênio. Depois que o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, depois que a morte é lançada no lago de fogo e enxofre, depois que todos os inimigos de Deus que ressuscitaram na segunda ressurreição e foram abertos livres e foram condenados, foram lançados no lago de fogo e enxofre, depois que foi desarraigado da terra todos os inimigos de Deus, a morte foi vencida, tudo isso, aí vem a eternidade. Mas precisa do tribunal do trono branco para isso acontecer, para esses inimigos de Deus serem sentenciados para o seu lugar de destino. O lago de fogo e enxofre é o território dos inimigos de Deus. Deus fez esse local para jogar o diabo e seus demônios, mas vai ter que jogar seres humanos, não tem jeito. Vai ter que jogar, pelas suas próprias escolhas e pelas suas próprias obras. Entendido, irmãos? O que é o lago de fogo e enxofre? Essa é a segunda morte. É por isso que você vai para lá com corpo e com alma. Porque quando você peca, você transgride e você faz as más obras para serem escritas no livro, você faz com carne
e com alma. Você vai responder diante de Deus com corpo e com alma, não só em alma e não só com corpo, com os dois. E vai ser lançados vivo na segunda morte, onde há choros e ranger de dentes. É o que está escrito. Ó, são 9, vai dar 9h30. Tem até que horas? 9h30. Ah, então vamos lá. Já estou no final. Agora vai estar na eternidade, vai durar pra caramba. Não é não. Apocalipse 21, de 1 a 5. É molinho isso aí, é rapidinho. Vamos lá. Eternidade é pouco. O milênio é pouco, a eternidade não é nada. Eternidade, irmãos, é eterno. Então, vocês tenham paciência eterna aí. Apocalipse 21, começa a sentir o cheiro da comida, pronto, né? O raciocínio acaba na hora. Apocalipse 21, versos de 1 a 5, vamos lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vi novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra são uma renovação de tudo. Uma renovação. Ele não está fazendo novo. Ele não está pegando uma nova terra, um novo céu. Como muitos pensam. O céu e a terra do milênio que estavam restaurados, ele está só renovando. Por que ele está renovando? Mudando a roupagem, por quê? Porque o diabo contaminou aquilo ali, cara. Ele não foi solto? Ele não sitiou, não marchou sobre a terra? Não marchou? Não caiu fogo do céu, não consumiu eles, não destruiu eles ali, não ficou corpos ali? Deus vai vir descer do céu para habitar no lugar assim, ele vai ter que renovar. Por mais que o conteúdo da terra esteja restaurado, mas ele sofreu um dano no final. E Deus vai ter que renovar isso com um novo céu e uma nova terra. Olha o que o texto diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A palavra nova aí é a palavra kainos, né? Essa palavra, kainos. Oi? Kainós. Não é halos, entendeu? Existe uma diferença no grego dessas duas palavras. Essa palavra kainos aí que significa novo em qualidade, não novo, tudo de novo, feito de novo. É uma qualidade nova, entendeu? Jesus é uma qualidade nova, é um renovo. Não é outro, ele não está fazendo outro, ele está pegando o mesmo e renovando. Entendido isso? Esse é o novo céu e nova terra. Você tem que olhar quando você olha no grego, você entende a palavra. Porque teve um estraguinho no final, né? Então precisou mexer ali. Entendido? E ele fala que fez, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Deus Pai vem reinar com Jesus e os santos. Olha o que diz Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Agora, peraí. Esse foi o texto que eu me converti. Foi esse aí. Vamos ler esse texto, todo mundo? Porque esse texto estava aí na tua Bíblia e muita gente nunca leu ele. Você sabia que a Nova Jerusalém desce e o Pai vem morar na terra também? Quem sabia disso aqui? Sabia? Não sabia não, irmão? Que Apocalipse 21, 2 e 3, Deus vai vir para a terra? Qual era o plano de Deus lá no Éden? Era habitar com quem? O que ele fazia na viração do dia? Ia ter com quem? O plano dele era vir estar com o homem. Sempre foi esse. Sempre foi esse. Na viração do dia, ele vinha estar com os homens. Não vai, pois é. Deus vai vir para a terra, vai ficar todo mundo lá sozinho. Tchau, tô partindo, fica aí, porque ninguém mandou subir. Eu vou descer, pô. Olha aí o que está o texto. Vamos ler todo mundo junto? Apocalipse 21, 2 e 3. Ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo:
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, eis a morada de Deus com os homens, eis a habitação de Deus com os homens. Ela está descendo aí, tá vendo ela aí, ó? Vi descer, está descendo, eis, tá vendo ela descendo? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Fala aí agora, continua. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo, é Jesus que vai estar com a gente. Não, é o Pai, é Deus. Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo. Deus mesmo, irmão. Hoje ele habita dentro de você, mas aqui ele vai habitar contigo. Na terra. Deus mesmo habita. Ele fez uma cidade santa que representa a sua igreja, tem a sua credencial nos muros da cidade. Você lê lá a Nova Jerusalém, nesse capítulo de Apocalipse, você vê lá que ela tem 12 portas, 12 tribos, os fundamentos nos apóstolos, nos profetas, pedras preciosas, que são pedras vivas, que somos nós, 144 côvados, nos remetendo aos 144 mil, que é a igreja. Toda a história de redenção de Cristo e da igreja está no muro da cidade. Deus está contando no muro da cidade, num grande outdoor que todas as nações da terra vão ver. Você já viu o tamanho desse muro? Aonde ele alcança? Ele vai na atmosfera da terra. Por isso que Jerusalém foi escolhida no meio da terra, porque essa cidade ela vai acoplar no meio da terra, alcançando todo o perímetro que Abraão andou com as palmas dos seus pés, desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Essa cidade é enorme, magnânima, não dá para mensurar com a nossa mente. Ela está no meio da terra, todas as terras, todos os lugares, todas as nações vão ver os muros dessa cidade no meio da terra, da onde eles estiverem. Por isso ele é tão enorme, tão grande. E nesse muro, quando eles olharem, ele vai ver a obra de redenção de Cristo e da igreja. Ele vai servir de um memorial, de um outdoor para todas as nações da terra. Por isso que ela é de ouro, de pérola. Estão entendendo, irmãos? Ah, mas essa não dá nem pra... Esse quadrado, essa parece até uma bolinha de botão, pô. Jogo de botão. É só pra ilustrar, porque não é... Cara, não dá pra... Não dá. E ali, nessa cidade, não tem santuário. Cristo e o Pai são o santuário. E a igreja que está ali. Só entra nessa cidade, irmãos, quem tem o nome escrito no livro da vida e é o selo de Deus na testa. Está escrito o nome do Pai e do Filho na testa de quem pode entrar nessa cidade. Somos nós, irmãos, os servos. As nações não entram nessa cidade. Não entram. Mas essa é a cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. É uma luz que vai iluminar toda a terra. Vai existir sol e vai existir lua, mas a luz da cidade ilumina toda a terra. Não vai ser necessário a luz do sol e a luz da lua. Porque essa cidade ela vai iluminar toda a terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É essa cidade que Jesus estava falando. A igreja é representada nessa cidade. Por isso que ela vem ataviada como uma noiva. Porque nela conta a história da noiva. Irmão, sabe por que nós somos vitoriosos antes da fundação do mundo? Porque Deus fez essa cidade pensando na igreja. Ele já via a vitória da igreja, contou a história da igreja no muro dessa cidade antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, Deus já contava a história de Cristo e a igreja, vitoriosos nesse mundo. E aí ele faz isso descer para a terra, para todas as nações olharem e contemplarem o plano de redenção de Cristo e da igreja na parede da cidade. E ele vem habitar, essa é a morada dele com os homens. Irmãos, Deus vai estar na terra. Tem como ter morte? Tem como os homens morrerem? Os homens naturais que eu estou falando. Não a igreja, os homens naturais. Você está entendendo que Deus ele vem restaurando, ele vem fazendo tudo novo, até o ponto dele poder voltar para a terra e descer. Irmãos, Adão e Eva, se eles pudessem morrer, eles não poderiam estar na viração do dia com Deus. Por isso eles viviam em estado eterno. E Deus vai fazer isso com a humanidade, porque Deus ama a humanidade também. E isso é justiça, irmãos. Não é calvinismo, nem é arminianismo. Isso aqui é Bíblia, a história, o final da história, o início da história, não é o final da história. É uma eternidade de história. E reinaram pelos séculos dos séculos. Amém. Olha aí, vamos ler aqui, ó. Eu botei um texto aqui, ó. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 15,
Na tua folhinha só está o 28. Mas eu botei do 24 ao 28, porque esse texto é lindo. Esse texto é lindo demais. É quando o filho passa o reino para o pai. O reino, pai, olha só, conquistei tudo. Tu colocou todos os inimigos debaixo do meu pé. Convém que eu reine até que seja restaurada todas as coisas. Reinei, restaurei tudo, venci os inimigos. A morte foi a última a ser vencida. Eu venci também. Toquei todo mundo no lago de fogo e enxofre. Agora pega a minha coroa, pega o meu cetro e vem reinar. Jesus não tem problema nenhum. Já reinou no trono da sua glória, mas ele sabe que o rei de toda a terra, a primeira dimensão do reino, é o Pai. Ele é o governo, ele é a segunda. Ele vai se submeter e vai passar o cetro e a coroa para o Pai. Não vai ter problema nenhum. Esse texto de 1 Coríntios fala isso. Vou ler a parte que vocês não têm na folhinha aí, depois vocês vão ler comigo aí, até quando chegar nessa parte do quando ali, ó. Tá bom? Vou ler a primeira parte. Então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A gente viu a morte ser destruída, foi a última mesmo. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que foi o Pai. Vamos ler agora, vamos lá. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse texto é muito lindo, irmãos. Esse texto é muito lindo. Eu lembro de um filme, eu sempre falo isso. Mas eu lembro de um filme. Quem viu o Gladiador aqui? Todo mundo viu esse filme, Gladiador? Na verdade, ali naquele filme, o César, ele tinha um filho que era meio suspeito, né? Acho que aquele garoto ali, ele não gostava muito de guerra. E tinha, é meio marica, mas tinha o Máximos. O Máximos era o guerreiro, o chefe do exército de César. E ele ia lá e guerreava, e conquistava os territórios para César. E aí ele ia lá, vencia os inimigos, pegava os despojos da batalha, dava cabo de tudo que precisava dar cabo. Quando ele estruturava aquele território ali, ele falava para César: avança, César, pode vir. E César ia com a sua comitiva e assentava o reino de Roma e ganhava, e estendia o reino de Roma por mais um território. Irmão, Jesus faz a mesma coisa. Jesus vem numa batalha, o príncipe, o rei dos exércitos, guerreia no Armagedon, restaura a terra, aumenta o território do reino e fala para o pai: agora vem, pai, venci tudo, pode descer. Aí o pai vai e desce. Depois que todos os despojos da guerra forem dados cabo, ele vai e entrega o reino para o pai e reina para sempre. Não é lindo isso? É lindo isso. Olha só, Apocalipse 22, verso 3. O último texto, aí você já pode ficar de pé para a gente orar e ir lá comer o manjar. Mas fica de pé, irmão. Vamos ler esse último texto aí, ó. Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles eternamente, irmãos. Eternamente. O Pai e o Filho reinarão sobre essa terra junto com a igreja eternamente, brilharão sobre todas as nações dessa terra eternamente. Olha aí, ó. E reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Você acha que o Pai e o Filho iam deixar esse final ser triste, irmão? Esse final não ia ser triste jamais.
é mais feliz do que a gente pode imaginar. Glória a Deus. Se você não se encantar, se apaixonar por esse Deus, pela justiça desse Deus, nada mais pode te fazer apaixonar, irmão. Esse fim aqui é o fim perfeito, é o Éden. Os homens voltando a viver no estado do Éden, tendo a participação de Deus na viração do dia, e Cristo e a igreja junto. Todo mundo, as nações no estado eterno, a igreja imortalizada, tudo sem morte, tudo restaurado, os animais no estado original. Olha só que maravilha, tudo de novo como era no início. Por isso que na palavra de Deus diz que o princípio explica o fim. Está tudo explicado desde o princípio, irmãos. No Gênesis você já tem toda a história da Bíblia. Todo o recado de Deus está lá naqueles 6 primeiros dias, e o 7º, que é o descanso, que é o reino milenar. Tudo na Bíblia, tudo conectado. E aqui, irmãos, ninguém forçou um texto. Eu duvido que tenha descido um texto atravessado na sua garganta nesse seminário. E não é para a nossa glória não, irmãos. É para a glória de Deus, porque foi Deus quem revelou isso. Revelou aos pequeninos, lembra? Isso não foi dado aos sábios, aos intelectuais, mas aos seus pequeninos. E ao tempo dos pequeninos resplandecerem como estrelas do céu. Chegou a hora, irmão. Daquele que procurar sabedoria vai receber a sabedoria. Chegou a hora, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo períodos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Períodos que antecedem tudo isso que a gente viu nesse seminário. Chegou a hora da igreja se posicionar como testemunha fiel. Pagar com o preço da própria vida. Quando você tem uma promessa dessa, você não pensa 2 vezes se tiver que dar a sua vida. Você não pensa, irmãos. Não é coisa corruptível como ouro e como prata. São coisas muito maiores, conquistadas por um sangue de um justo. O sangue do nosso Senhor, que nos possibilitou todas essas maravilhas, não só para nós, mas para todas as nações da terra. Então você pode glorificar o teu Deus, o nosso Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Que plano perfeito! Esse é o propósito eterno de Deus. Vamos lá, pastor? Vamos lá, vamos ter que passar o cajado aí. Passa aí, o cetro. Passa o cetro aí. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, que possibilitou a todos nós vivermos nesses dias, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que iluminou o coração de cada um que veio nesse seminário. O seminário foi uma bênção para a glória de Deus e para nossa vitória. Amém, povo santo? Amém. Você que veio aqui, de graça recebeu. Você tem que ter o mesmo princípio. Obrigado. De graça, Foi aprovado. Não te foi cobrado nada para você. Mais cedo do que ontem. Maravilhosa revelação. Se tivesse que fazer esse curso pago, quanto seria? Tem preço isso? Não tem preço, irmãos. Isso não é mais um curso. Amém? Isso é revelação de Deus. Todos vocês foram iluminados por revelação. Então, em nome de Jesus, pegue essa revelação e continue ruminando em casa. Vai revendo. Veja as apostilas tudo de novo. Todas essas aulas estão filmadas, estão nos nossos canais. Os pastores, o meu canal, Revisão do Reino, o canal do Pastor Pedro, canal Ídio, canal Venha até o Reino do Pastor Igor. Tem lá material vasto para você completar as lacunas que em 5 dias é impossível de falar. Amém? Está disponível, irmãos. É o tempo da igreja, como o pastor agora sublinhou. É o tempo de adquirir o conhecimento que está de graça para nós. Então, recebam em nome de Jesus. Amém? Eu, como pastor dessa casa, agradeço a Deus pela vida de todos. Não é ele falou manjar, não tem manjar. É uma comidinha. Eu pedi vocês trazerem líquido, né? Usaram líquido, não, tem uma comidinha de confraternização. Tá bom? Mas antes disso, vocês vão receber uma literatura aí, uma bênção na mão de vocês, para reforçar alguns pontos da visão. E vamos tirar aquela foto se formando aqui na frente. Amém. Amém? Pedi para meus irmãos entregarem os livretos. Abençoar esse povo aí. Pega um, estuda, em nome de Jesus. E depois que todo mundo tiver pego, vem aqui na frente, então vamos tirar a foto de formando. Que a graça de Deus seja sobre aqueles que